trabalhei lá na Faculdade de Arquitetura do Paraná e trabalhei no IPUC nos anos 70. Então, acho que desde essa época a gente discutia muito essa questão de desenho de ruas de lazer e, enfim, uma cidade que seria hoje o Ianguel para pessoas, e essa preocupação sempre teve presente de você desenhar não apenas sobre uma perspectiva única, masculina, antiga, mas eu mudei para cá nos anos 80, né? Era concursado da prefeitura em 80 e em 90 comecei a trabalhar com habitação na Secretaria de Habitação. E eu sempre tentei, sei lá, é meio empírico isso, não é nenhum movimento feminista, nada disso, mas de você ter equipes que você tivesse uma mistura de gêneros e, enfim, linhas de ação. Então, quando a gente começou o programa Guarapiranga, que era super empírico, eram as primeiras urbanizações de favelas que nós estávamos fazendo, a Prefeitura de São Paulo em grande escala, ninguém entendia muito do assunto, então quando a gente começou a urbanizar efetivamente com obras, começaram a aparecer aqueles espaços remanescentes, que não sabia muito o que fazer, e foi montando uma equipe de desenho urbano. Eu sempre gostei muito de desenho urbano. Eu comecei a dar aula na Brás Cubas em 90, 89, e eu criei lá a disciplina de desenho urbano. Não existia, ninguém sabia muito bem como era, mas eu não sei, eu nunca gostei de planos diretores, nunca. Eu tenho horror, acho que é um trauma que eu trabalhei na Sempla, que é essas coisas de texto, diretrizes, que você não vê o desenho no território, né? Então, no Guarapiranga a gente criou uma equipe, né? Então eu busquei a experiência de uma colega que tinha voltado de Barcelona, que era, né, a meca do desenho urbano, e a gente começou a fazer esses planinhos de bairro, de favela, e vai aflorando essa questão das mulheres. Foi legal a equipe, porque ela era outra escala, Barcelona com uma pracinha numa favela. E também veio o Boldarini, que tinha sido meu aluno, o Alonso, enfim, mas sempre aflorava isso, em regiões pobres, né? Isso eu acho que é o primeiro pedido, né? A primeira solicitação quando faz as reuniões com a comunidade é luz, né? Porque é muito perigoso, né? Essas coisas que as meninas e as mulheres contam, elas chegam em casa 9, 10 horas, desce do ônibus, não tem luz, pode ser atacada, que não é nossa realidade, a gente nem sabe o que é isso. Ou então que está grávida, com barriga, carregando sacola, carrinho de neném, um filho no colo, e aí não tem caminhos, não tem calçadas, não tem luz. E acho que a luz é o primeiro ponto. E uma outra coisa assim que era também muito clara muito presente, é a questão do saneamento básico. Ninguém sabe o que uma mãe sofre em ver uma criança indo para a escola num lugar que não tem saneamento básico. Porque a criança leva sacola com o sapato, porque o sapato não pode chegar sujo, enfim, tem que trocar o uniforme, porque senão vai chegar todo emporcalhado na favela. Então isso era uma super preocupação, as mães que deixavam os filhos em casa, pode cair no rio, no esgoto, pode entrar rato, não sei mais o que, são coisas meio horríveis. Acho que isso foi formando uma vontade de trabalhar nessa área, né? Eu fiquei 8 anos trabalhando no programa Guarapiranga, depois virou Mananciais, e acho que as equipes sempre foram muito femininas. Eu acho que
você precisa ter essa compreensão do lado feminino, né, como é duro. Aí depois eu fui trabalhar 4 anos, que eu saí da prefeitura, em programas com Banco Mundial, com BID, e aí isso é muito explorado. Hoje em dia você não tem mais o governo não financia mais programas de urbanização de favela, né? Não se interessa mais pelo assunto, mas na época a gente montava esses programas no México, esses países aí da América Espanhola, Bolívia, Venezuela, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção, a força dessas mulheres nesse programa. Então, eles tinham componentes de capacitação feminina muito presentes. Isso era no começo dos anos 2000. Então, tinha umas coisas que eu amava, que eram assim, comedoras. Na Bolívia tinha um programa de comedouros que capacitava a mulher para uma coisa ridiculamente básica, mas enfim, né? Elas fornecem comida, mas vão fazer capacitação para administrar o balanço da microempresa. Também tinham programas onde tem cuidadoras, né, que você tem muito isso aqui também, né, a pessoa cuida lá de 10, 20 crianças, mas não tinham, eles trabalhavam muito com a capacitação dessas mulheres, né, então isso é um trabalho, né, você está em casa, né, você não tem o que fazer na vida, né, e você está cuidando de 10 crianças, é uma responsabilidade do Estado que você está assumindo. E aí, quando eu voltei para a prefeitura, eu trouxe essas experiências de a gente ter programas de capacitação nessa área aí quer dizer, introduzir também nesse amplo mundo aí de programas integrados que tem numa urbanização. Aí, entre 2005 e 2012, eu acho que foi muito legal, porque quando eu cheguei lá no SEAB, não tinha nada, eu podia fazer tudo. Então, não tinha nada, não tinha equipe, desmontaram tudo, não tinha o espaço, era horrível. Tinha alguns programas que estavam contratados, mas não tinha dinheiro. Então, foi possível contratar muita gente jovem, né, com vontade de explorar essas questões aí da cidade no século XXI. E foi legal, era uma equipe bem feminina, né, acho que 80% eram jovens arquitetas ou assistentes sociais, além da equipe da própria secretaria. É claro, tinha também vários arquitetos e engenheiros jovens. E aí eu acho que a gente desenvolveu um trabalho muito legal, com muita inovação. A gente realmente acreditava que podia dar certo o negócio. Então, quando a gente fez o plano de habitação, a gente começou em 2006 a pensar, porque é tudo muito generalista no Brasil, né? Tem 5 milhões de pessoas sem ter onde morar, mas peraí, onde elas estão? Ou vamos fazer esse investimento que hoje se tornou um programa único, né? Vamos construir casas, mas não se sabe onde e para quem. E a gente tinha assim, que entender, ler as favelas, entender os loteamentos, enfim, a precariedade da cidade. Muito conjunto que também já estava pronto e completamente tudo abandonado, né, os Singapuras. Então, eu tentei reunir nesse plano todas as experiências bem-sucedidas, né, que o Habitat chama de best practices. Então, a gente trouxe muita coisa do Banco Mundial, do BID, assim, tinha uma consultora genial, uma politicóloga venezuelana, especialista nesses programas de gender. A ideia era sempre capacitar equipes, né, para ver a Fabienne, para o pessoal aprender a fazer projetos. Parece bobagem, mas ninguém nunca tinha feito um projeto de bairro na prefeitura. Então,
é legal trazer essas experiências. Veio um cara também, o Thomas da GTZ, que agora é a GIS lá, para capacitar pessoas para fazer assim, planos práticos. Ninguém nunca tinha feito isso na prefeitura. O que é prioritário, por que você vai fazer essa urbanização e não aquela? Depois a questão dos planos urbanísticos, porque você antes fazia uma favelinha aqui, outra lá na Zona Norte, isso não resultava em nada. Então a gente definiu que era uma experiência do Guarapiranga, o território da bacia hidrográfica, e tudo isso com muita participação da comunidade. Então, acho que essa parte foi super legal. A gente fez um curso, por exemplo, lá na Universidade de Secov, de capacitar síndicos de condomínio, porque eles não têm a menor ideia de balanço e dividir lá as contas, é sempre uma briga. Além disso, as pessoas adquiriam uma profissão e a gente via como as mulheres gostavam de participar disso, né? Um diploma, enfim, acho que fomos de um montão de práticas. A ideia era sempre, além de fazer o projeto, né, e a obra, investir nessa capacitação. E o que a gente via sempre, com 100%, é que quem se interessava por programas eram as mulheres. A gente fez um super legal no Jardim Poranga, que era a Violeta que inventou, de bolsas com cartazes de filme que são descartáveis. Trouxe artistas plásticos para ajudar a desenhar as bolsas e tal. E você viu um entusiasmo enorme. Mas aí é triste, porque essa coisa, né? O poder público chega lá, anima, faz um tempo, muda a gestão, muda as prioridades e o pessoal volta para sua vida normal, e a vida normal das mulheres nessas áreas é muito dura. Elas estão lá lidando com traficante, filho traficante, marido traficante, namorado traficante, preso, filha presa. É uma realidade horrível. Então, se voltar em alguns lugares que a gente trabalhou, dá tristeza mesmo. Eu lembro que uma das grandes discussões era a questão da lavanderia no apartamento, que era irritante, porque a lavanderia é um traço de que mulher lava roupa. No mundo moderno, quem lava roupa é a lavanderia. Mas a resistência interna é impressionante, como as pessoas são contra, não conseguem entender que você quer continuar numa linha de que mulher lava roupa. Tudo bem, até pode lavar, todos nós lavamos roupas, mas você ter esse espaço, assim, não querer ir num negócio coletivo, sendo que em 1947 Pedregulho já tinha isso, né? E eu acho que outra coisa legal foram essas oficinas de capacitação. Por quê? A mentalidade pública, em geral, não que funcionário público não seja legal, eles são maltratados. Então, você não capacita, vive todo mundo numa caixinha. E a mentalidade pública é que para pobres você faz coisas pobres. Então, que não interessa para eles. Então acho que a gente fez muito trabalho com esses consultores todos, que para os pobres o trabalho deve ser igual. E mais, tem que atrair as mulheres. Então por que elas vão querer se capacitar? Se ela arruma um namorado lá que dá dinheiro para ela por causa do tráfico, né? Então você tem que mostrar essas coisas. Eu acho que o mais legal de produto, que nem é o nosso, mas ele saiu de uma urbanização de favela, é o Balé de Paraisópolis. Para mim, esse assim, como é que se tira aquela meninada toda? Paraisópolis é um lugar, como toda favela, é dolorido. Você chega de manhã, as meninas grávidas, saindo de festa, com 13, 14 anos, é muito difícil você convencer uma pessoa dessa que ela tem que estudar e não vai ser nada na vida, porque ela não vai entrar na universidade. Então,
eu acho que esse balé, a Mônica, né, que é uma bailarina que decidiu ir lá fazer sem nenhum incentivo público, só recentemente que ela está recebendo aí alguma... Eles têm uma vida super dura, assim, no fim do ano, para conseguir sapatilha, ninguém... Então, você hoje tem fila lá para o balé, você tem 300 crianças e poderia ter 600, né? Elas desfilaram agora na avenida, estavam lindas. E é uma atividade, né, contemporânea, uma arte, você vai sair de lá com um trabalho. E ela sempre fala que para ela, né, tem acho que uns 10 meninos lá que fazem balé. O primeiro bailarino lá, o pai dele demorou a entender que ele podia dançar, enfim. Mas o que a Mônica fala é que ela gosta que as pessoas... várias alunas minhas fazem trabalho lá, que, assim, de receber pessoas de outras profissões para mostrar para as meninas, tudo bem, isso não vai ser a primeira bailarina do Teatro Municipal, você pode ser arquiteta, engenheira, enfim, qualquer profissão. Então você vê, você tem lá milhares de jovens que não vão engravidar, algumas, claro, não dá para se responsabilizar por tudo, mas não vão engravidar com 12 anos, não vão traficar, é uma coisa muito legal. Eu acho que esse tipo de experiência que a gente foi cultivando, nem todos vingaram, claro, porque o governo também abandonou tudo, mas assim, o que deu mais certo é esse, né? Você poderia ter um balé em cada escola, uma peça sinfônica em cada escola, uma escola de arte em cada favela, aliás. Mas, enfim, isso não é uma preocupação nacional. É triste, mas... Sim, uma coisa bacana também que a gente fez primeiro, criar esse time. Não foi uma experiência bem sucedida, teve, não sei, que tinha garra, né? Pessoas trabalhavam com garra, etc e tal, mas ele foi inconcluso, porque a proposta da GTZ era que mesmo dirigentes lá saindo, se dessem continuidade, né? Aí você vê, meio semestre depois mudou o secretário, o cara decidiu fazer Minha Casa Minha Vida, abandonou tudo e ninguém defendeu. Então, essa coisa das pessoas terem medo do chefe, né, de ir lá e se impor, dizer, não, vamos continuar. E até hoje continua esse blá blá blá, né? Não tem dinheiro para fazer urbanização de favela. Ontem, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ler, morreram 2 crianças num barraco incendiado na Água Espraiada, sendo que a gente deixou lá todos os projetos prontos, as obras contratadas de 4.000 unidades, inclusive das favelas que pegou fogo, e parou, não foi adiante. Tinha dinheiro, tem dinheiro também parado lá na Operação Urbana, ninguém nunca usa. Enfim, esse desafio ainda eu realmente não aprendi como é que você capacita, eu acho que é um problema do setor público. Então, esse entusiasmo na ocasião era muito legal, assim, todo mundo com vontade de fazer, né, de usar suas profissões para nesse setor aí da população menos privilegiado. E acho que outra coisa, depois que a gente desenvolveu com muita força no projeto da Água Espraiada, a ideia era, no âmbito da Operação Urbana, fazer todas as urbanizações de favela, que na ocasião tinha umas 10.000, deve ter uns 15.000 agora, famílias, 16 favelas que foram feitos projetos, né, no âmbito do território da Operação Urbana, para essas famílias todas serem transferidas para esses novos conjuntos habitacionais. E na ocasião a gente chamou lá uns arquitetos, a ideia era fazer uma coisa legal, né? Era discutir um ateliê com a comunidade, mas arquiteto é duro, né? Então, mas o legal foi o fórum de entidades que a gente criou. Então as favelas, né, cada uma tinha seus líderes que participavam com os arquitetos.
claro que a maioria dos líderes eram mulheres. E a gente via como esse trabalho todo tinha evoluído e já tinha chegado nesse âmbito das pessoas, ao decidir o que elas queriam ou não para os seus projetos, elas tinham incorporado aprendizados de outras urbanizações que a gente já tinha feito. Então, era super engraçado. Então o arquiteto ia lá, o arquiteta apresentava seu projeto e as líderes falavam assim, não, eu não gosto dessa cozinha, a minha cozinha é junto com a sala, porque eu já fui visitar o do Heliópolis, eu quero assim. Aí materiais, elas discutiam, e também os homens, porque muitos deles são mestres de obra e sabem discutir à altura com os arquitetos. Então era muito divertido, assim, coisas que da nossa profissão não tem muito esse background de discussões, né? Ouvir e incorporar, trazer essas lideranças, não de forma populista, estão participando dessa bobajada toda, mas como construtor do seu bairro. Né? Eles defendem muito essa questão dos espaços públicos, né, que não é uma percepção generalizada na nossa profissão, mas quando você vai discutir um plano de bairro, é central essas coisas nas discussões. E as mulheres o tempo todo, eu quero creche, eu quero luz, eu quero um espaço de caminhar, né, adequado, essas demandas mais ligadas ao campo feminino apareciam muito fortemente. Então, acho que essa experiência, né, que foi uma evolução também, ninguém sabe. Todo mundo fala, não, vamos fazer participação popular, não sei o que, mas não é fácil você ter modelos que não sejam ou populistas, ou que os líderes caminhem no campo dos seus interesses, não da comunidade. Então eu acho que a gente conseguiu, às vezes sim, às vezes mais, às vezes menos, às vezes não, ter uns espaços muito, muito legais de debate. Né? Acho que esse do Água Espraiada, de Heliópolis, o trabalho que a gente fez lá com a Carminha do Sempec e com o tio Setúbal, no Cabo Sul, foi muito legal. Assim, eles fizeram uns vídeos de memórias, é uma coisa incrível. Mas isso tem que ter continuidade, né? Se não tiver, as pessoas ficam de saco cheio em áreas pobres, porque todo mundo vai lá, a escola vai lá e faz estudos, não sei o que, e parece um zoológico, né? O pessoal vai lá para olhar, e não sei o que, e o resultado continua zero, continua sem saneamento, não sei o que. Cria um certo descrédito, né? As universidades, elas têm que sempre cuidar muito, porque vai lá, eu sempre falo na FAP, tem lá uns trabalhos em algumas áreas, e todo ano você vai lá, faz um trabalho, e aí, qual o resultado? Nenhum. É chato. Eu acho que isso é meio a visão brasileira, cultural, né, de classe média para cima, que os pobres são meio um laboratório, né, que você vai lá, visita, faz turismo, mas depois você não... Será que melhorou a comunidade? A questão do saneamento básico está resolvida? A gente teria que mudar essas coisas. Lá em Paraisópolis, eu até esqueci de mencionar, a gente fez um trabalho super legal do caminho escolar, né? Ele até foi premiado lá, porque a Irene coordenou. Eu conheci a Irene, sim, ela disse que gostava de fazer esse trabalho, e aí ela foi fazer o de Paraisópolis, com as crianças, pesquisa, e depois nós chegamos aos projetos que tinham que ser feitos de acordo com o que eram as caminhadas. Todo mundo vai a pé para a escola em Paraisópolis, mas aí muda a gestão e está lá. Eu acho que esse gap aí do Brasil entre... Quando começou Minha Casa Minha Vida, todos os investimentos são voltados para isso, vai ser difícil a gente recuperar, porque piorou a vida nos bairros pobres,
né? Todo mundo desiludido, não sei como vai ser. A liderança é o cara que na campanha ajuda um vereador, e a hora que você começa a chegar mais, se aproximar, você vê que as lideranças mesmo que lutam pela melhoria da comunidade e tal, são bem mais ampliadas, né? A mulherada manda, os homens trabalham muito pouco como assim, líderes de comunidade. Eles são mais ligados a políticos e, claro, tem também mulheres nessa, mas para brigar mesmo pelos interesses. Acho que assim, o Brasil está passando por uma fase dramática do ponto de vista da gestão pública, que é essa coisa de se dividir como é que a gente chama? O governo de coalizão, você tem que dividir secretarias, ministérios. Isso está se tornando muito sério. A capacidade pública de gestão está próxima ao zero, né? Se pegar qualquer governo, tem que dar um para cá, um para lá, um para não sei o quê, e não cumpre um programa de governo. Então, eu acho que as instituições, né, permanentes garantiriam, mas não sei, esse governo de coalizão aí tá um inferno. O Banco Mundial, o BID, nos seus empréstimos, né, até os anos 90, você tinha 20%. Eu fui criada nisso, 20% era para capacitação, então não depende de quem está. Mas o Brasil virou um negócio de gente louca, né? Então você tem que dar uma secretaria para um, uma secretaria para o outro. Eu acho que, não sei, deveria ter um momento assim agora da sociedade pensante começar a publicar textos sobre isso. Eu não sou contra você dar uma secretaria, indicar um partido para uma secretaria, mas acho que os quadros, né, públicos e o programa da gestão não pode ficar ao Deus dará. Então, a habitação agora no Brasil virou propriedade do PP. Então, eles indicam secretários, ministros, da Caixa inteira. Qual a experiência que eles têm tradicionalmente? Porque o Maluf fez Singapura, não sei. Então, o cara lá que me sucedeu, ele decidiu parar tudo porque ele ia fazer Minha Casa Minha Vida. Não fez Minha Casa Minha Vida e não fez nada. Deixou o dinheiro parado. E hoje as pessoas continuam acreditando nesse diabo de Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que as lideranças mais, os institutos mais conscientes deveriam se reunir nessa questão da gestão pública. Está tendo muito grupo, né, hoje pensando em... Mas ainda acho que só do ponto de vista político, né, de você não ter um novo tipo de gestão, sei lá, mas você não vê assim órgãos que pensam a cidade, né, instituições que pensam a cidade pensando em continuidade. Eu acho que assim, tem um certo egoísmo de... tem várias instituições, né, que se dedicam a estudar a cidade, mas tudo sempre do ponto de vista de eu quero conseguir um projeto. Não é para você criar uma boa gestão da cidade. Se você for ver os financiamentos aí para instituições, mesmo as mais consideradas, né, Polis, o Observatório, não tem nenhum que é para fortalecer corpos técnicos. Por quê? Porque a gente também criou essa cultura de financiamento de projetos. Então ninguém está nem aí para o setor público. E aí não dá, sem setor público, mínimo de quadros competentes, né? No nosso caso, então, é uma tragédia. Você não tem arquitetos no poder público. Cada prefeitura regional tem 2, 3 arquitetos. Não existe uma gestão pública desse jeito, né? E também as nossas instituições deveriam começar a brigar por esse espaço, né? IAP, causa. Mas as pessoas não veem isso, que o país vai acabar, eu não tenho dúvidas. A incapacidade da gestão pública
Eu juro, vocês não têm ideia. É um negócio assim deprimente mesmo. Você não pode não ter programa de governo, não cumprir, não ter metas, monitorar se deu certo ou não deu certo. Enfim, caminhar nessa linha. Eu gosto muito de obra, eu adoro obra. Meu avô era pedreiro, eu desde 5 anos de idade eu acompanhava a obra. Esse negócio de obra bem feita para mim, não adianta você ter bom projeto e depois chega lá. Então acho que a gente conseguiu envolver tanto o pessoal de projeto, né, os arquitetos, apesar de todas as críticas dos colegas, que eu fazia projeto sem revista e não sei o quê. Mas enfim, e os empreiteiros, a gente sempre trabalhou com empreiteira grande, né, porque os contratos eram grandes, todas estão no Lava Jato hoje em dia, né, mas você via que era possível você mostrar para um engenheiro que você pode fazer uma coisa bem feita, que não vai diminuir lucro, e principalmente na habitação de interesse social, né, aquelas coisas de abrir a janela 100%. Aí o cara vai lá no final e vê que é bacana o trabalho dele, põe um quadro na parede de uma empreiteira, é muito legal. Eu lembro que a gente tinha um contrato com a OAS. A OAS é assim, né? Baiano machista, engenheiro. E na primeira vez que fui visitar a obra, não tinha banheiro feminino no canteiro de obras. Vai fazer xixi onde? Assistente social. O cara fala, nunca tinha pensado nisso. Aí você vê, eu faço um levantamento constante de estudos sobre o trabalho que a gente fez e, assim, 99% do mestrado, doutorado e outros TFG é pegando o negócio e criticando. Então, essa semana eu encontrei um que era Nova Jaguaré, que o trabalho era para criticar que 10% das unidades, os quartos eram para fachada sul. Eu liguei para o professor e falei, você me desculpa, tudo bem, você fazer estudo luminotécnico, insolação, ventilação já do Garré. Eu não fui entrevistada, o arquiteto não foi entrevistado, a pessoa você está dedicando a criar uma criatura que vai ser de uma escola de arquitetura de crítica. Por que ela não propôs um projeto melhor, com 100%? É tudo assim, né? Pega um detalhe, o Jardim Edith, foi horrível porque foi lá o MBB, o projeto bonito, mas gentrificar. Foi lá, entrevistou todo mundo foi embora, gentrificou. Se foi por quê? Isso é uma coisa chata, me incomoda muito. Ter que ficar lendo, ligando para o professor, dizendo, meu filho não é assim. Esses dias a gente entregou um conjunto lá em Paraisópolis da CDH1. É super antigo, tem uns 8 anos lá. Putz, ninguém queria mudar o conjunto. Como eu falei lá na Água Espraiada, era bem legal. Eles iam visitar e vinham lá com... a gente foi ver... Coisa que classe média não faz, né? Compra e... atualmente tem, né? Melhorado isso aí, mas... criou-se uma cultura bacana. Então até hoje, né? Eu vejo os líderes falando, não, a gente não quer essa porcaria desse conjunto. Eu acho que isso foi bem legal. O mal que o Minha Casa Minha Vida fez para essa área, ele é tão grande. Hoje mesmo eu vi um cara que está dando um curso qualidade ambiental na Minha Casa Minha Vida. Não tem, não adianta, não vai fazer, não consegue. Mas como está tudo dominado, né? Assim, você não pode falar mal, vai ter um passivo grande. E pior, que eu acho, são colegas, né? Tá dramático. Tem um colega que diz... Eu lembro quando a gente lançou o projeto Jardim Edith, uma colega nossa escreveu no UOL que o objetivo nosso era esse, fazer um bom projeto, porque os moradores iam vender e iam sair os pobres da área. Vocês nem imaginam o que eu escrevi para tal colega, mas enfim, você mora numa cobertura em Higienópolis, seu pai é banqueiro, e você escreve um negócio desse como arquiteta da USP. É um absurdo um negócio desse. Pelas minhas contas, no censo de 2010,
não 20, se ele for feito, está sem dinheiro, a gente vai ter algo como 50 milhões de domicílios em favela. Porque o censo de 2010 é mentiroso. Ele fala 11 milhões. Não é que ele é mentiroso, ele não tem essa função. Tudo bem. E você não tem custo de urbanização, habitação, não é da grade de ensino. A gente pegou lá no Renova SP, quando a gente contratou os colegas, a gente não vai coordenar as disciplinas. Vai quem? Papa coordenar a drenagem, água, esgoto. Eles escreveram uma carta para mim que eles não iam fazer isso. Eu falei, meu, tu pode declinar o contrato, sabe? Mas eu entendo, porque não estão preparados para isso. O curso que a gente dá lá na Universidades tem um módulo só disso, né? Porque habitação é drenagem. Então, você pega uma lei que diz que tem que ter 30 metros cada lado livre. Por que você tem que aceitar essa lei numa favela? Ah, não, mas é a lei. Tudo bem. A Teresa e eu fizemos uma lei agora, foi engraçadíssimo, né? Como é importante o do ensino. Então, os conjuntos habitacionais da CDHU e da Coab, em geral, são irregulares. Porque se você for regularizar, o conjunto, esse que eu quero regularizar lá, você vai ter que pegar a lei atual e fazer a reforma, quase um novo. Então, nós fizemos uma lei que você não precisa fazer mais nenhuma análise para aprovar a regularização. Você só entrega lá e o profissional se responsabiliza. E a gente escreveu a lei com uma colega nossa que é advogada, fomos na Câmara, na nossa bancada, e aprovamos a lei. A prefeitura está histérica com a gente. Como? Vai simplificar? É um perigo. Pô, o conjunto está lá há 100 anos. Então, eu acho que isso do ensino, do cara só aprender o plano diretor, que isso no urbanismo entre aspas, isso não é urbaniza. Retrofit, por exemplo. A gente fez outra lei que está lá para aprovar. Você não faz retrofit para habitação. A gente está comprando 6 prédios agora. Se você for observar a legislação, não faz.